Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor João William. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Se inscreva no canal, isso é muito importante para mim. Compartilha, comenta. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Como eu sempre falo, esse vídeo não é editado, não tem objetivo de ser youtuber nem ficar famoso no YouTube. O meu objetivo é trazer um pouco de conhecimento, de verdade e uma luz dessa escuridão da ignorância que nós vivemos hoje. Há algum tempo a gente vive na ignorância, mas hoje a coisa está mais intensificada. Pessoal, eu vou falar hoje uma curiosidade para vocês verem o nível das fake news, que não é nada atual, né? As fake news, as notícias falsas, as mentiras, para a gente é utilizado para a gente fazer, para nos autorizar, nos dar respaldo de certas atitudes, né? E até motivar as pessoas a nos seguirem, né? Atitudes boas ou más. Então eu preciso me respaldar, né? Eu preciso ter um lastro, preciso justificar aquilo que eu estou fazendo. E eu posso utilizar mentiras para isso aí, fake news, né? Eu vou trazer uma das maiores fake news que foi usada na nossa história, que levou milhões de pessoas à morte, né? Que é a grande fake news, é essa aqui, ó. É o livro Os Protocolos dos Sábios do Sião, né? Você sabe que o Sião é um monte que foi convertido em fortaleza na cidade de Jerusalém, né? Então lá é um lugar religioso, né? Então, para os judeus e para os cristãos, né? Então, os sábios do Sião seria uma coisa referente à religião judaica, né? Os sábios judeus, né? Criaram protocolos, uma série de itens que todo judeu fica conhecendo para poder entrar no país e dominar aquele país, os judeus dominar o mundo. Essa é a explicação, é isso que esse livro quer trazer, isso que os nazistas usaram. Olha pessoal, olha aqui, os judeus querem dominar o mundo. A história desse livro não tem autor definido, tá gente? Ele foi editado várias vezes, ele foi criado, ele apareceu, a primeira edição dele também não é muito não é muito certo, né? Porque como não tem autor, não se sabe a procedência, mas se sabe que a primeira edição dele foi na Rússia czarista, antes da Revolução Russa, em 1902, 1906, por aí, né? Você sabe que o fascismo ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914, terminou em 1918, né, gente? Então, esse livro foi escrito antes do fascismo, antes do nazismo, né? Que ocorreu na Alemanha, que era o nazismo se baseava no fascismo, mas não era o fascismo criado na Itália, né? O fascismo, a origem dele é na Itália. Então eles utilizaram para justificar a perseguição aos judeus, né? E futuramente o extermínio deles, né? Nas câmaras de gás. Então eles queriam justificar, utilizar os judeus, querem dominar o mundo. Então tem uma série de itens. Também eu não estou aqui para comentar esse livro, porque esse livro é uma fake news. Como é que eu provo que ele é uma fake news, né? Bom, primeiro a história desse livro. Segundo, reza a lenda, esse livro teve uma pessoa que trabalhou com judeu e essa pessoa, de certa forma, se indispôs com esse patrão judeu dele e ele teve acesso a esses protocolos que todo judeu recebe, né, para poder dominar aquele país, várias atitudes que o judeu toma, vários procedimentos que os judeus tomam para dominar um país, dominar o mundo, né? Então esses protocolos dos sábios de Sião seria para isso. Cada judeu recebe ele. Então essa pessoa se dispôs com esse patrão dele e deu um jeito, conseguiu editar o primeiro livro e daí para frente ele foi editado. Não, como eu falei, não tem autor. Esse livro ele se sabe que foi editado bem no comecinho do século XX, antes mesmo do fascismo, mas antes do fascismo, antes do nazismo, já havia um ódio aos judeus muito grande, havia perseguição aos judeus, sempre houve, né?
ao longo depois que os judeus tiveram que fugir lá de Israel, que os romanos, né, no ano 70, teve uma grande rebelião, uma grande revolta dos judeus lá em Israel, da província de Israel, que era uma província romana, e eles tiveram que fugir. Desde então eles são perseguidos, né? Já eram antes e foram sempre até hoje, de certa forma, eles são perseguidos. Por que descobriram que esse livro é uma fake news? Na realidade, esse livro, o Protocolo Sábio de Sião, ele foi baseado, foi tirado desse outro livro aqui, Diálogos do Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, de Maurice Joly, ou Maurice Joly, esse livro aqui, ó. Então vocês sabem que Maquiavel e Montesquieu não viveram mais ou menos na mesma época, apesar dos dois serem pensadores, serem filósofos. Eles escreveram a obra deles, e Maurice Joly, eu não sei se a pronúncia é correta, tá, gente? Desculpem, eu não sei se é que eu estou pronunciando correto o nome do autor. Então ele simulou um diálogo entre os dois baseado na obra deles, né? Baseado naquilo que eles escreveram. Então os dois eram meio diferentes aí nos pensamentos, então eles foram contestando um ao outro, né? Sobre controle do Estado, muita coisa envolvido sobre a sociedade, sobre o domínio da sociedade, aquela coisa toda. Então a pessoa que escreveu o Protocolo Sábio de Sião tinha um objetivo, não gostava de judeus, e na cabeça dele os judeus queriam dominar o mundo. Então pegou esse livro, provavelmente leu esse livro, ao invés de usar o diálogo, esse diálogo simulado entre Maquiavel e Montesquieu, eu vou colocar os judeus, a forma que os judeus estão usando para dominar o mundo. Então foi descoberto isso aqui, ó. Pegaram esses dois livros aqui, lê esse livro e lê esse aqui, vocês vão ver que esse aqui é uma cópia, um plágio desse aqui, né? Só que tiraram os personagens, né? O diálogo aqui mudou. Aqui seria um simulado, um diálogo entre Maquiavel e Montesquieu, e aqui os judeus dominando o mundo, né? Uma grande fake news que levou milhões e milhões de judeus, cerca de 6 milhões de judeus para a câmara de gás, entre homens, mulheres, crianças, velhos. É uma coisa assim absurda, né? Eu não tenho certeza, eu acredito que os nazistas acreditavam que esse livro aqui era verdadeiro, né? Não sabiam que era utilizaram esse livro aqui para criar esse aqui, né? Utilizaram esse diálogo para criar esse aqui. Eu tenho os dois, eu li os dois, e realmente foi utilizado ali uma forma de dominar o mundo, né? De controlar a humanidade, né? Então, imagina, Maquiavel, você sabe a obra dele, né? O Príncipe, a principal obra de Maquiavel, e Montesquieu também. Então, o Maquiavel fala, no Príncipe, ele fala como um governante como um governante, rei, no caso da época dele, deve governar um país, né? Muito utilizado por generais, por políticos, né? Então, é uma leitura obrigatória, Maquiavel, como governar, né? Maquiavel é meio frio, é meio contundente, bem realista, como um rei tem que governar um país, né? Então, ali, seguindo Maquiavel, o governante vai governar o país por muito tempo, né? Muito utilizado por militares, por políticos, né? Como eu já falei. E o Montesquieu tem toda a obra dele, principalmente a parte jurídica, que ele fala da divisão dos três poderes, né? O Barão de Montesquieu, ele criou lá, ele idealizou o poder de um país não ser só na mão de uma pessoa, né? Ele é contra o absolutismo, ele era um iluminista. Então ele dividiu em executivo, legislativo e judiciário. É o Barão de Montesquieu que idealizou isso de um país. Então são pessoas que trabalham nessa área política, trabalharam muito na área do poder, na área política, de exercício do poder. Política é exercício do poder, né, gente? Então aí essa é a grande fake news passando para vocês. Até o próximo vídeo.